Irmãos, Atos capítulo 20, nós vamos encontrar, a partir do verso 17, Paulo falando com os presbíteros da igreja de Éfeso. E ele, mais ao final, verso 31, ele vai nos chamar a atenção para a postura que ele teve para com a igreja, né? E aí nós vamos relembrar aqui algumas dessas situações. Nós vamos ler o verso 31 até o 35, e depois eu vou mencionar mais alguns versos aqui do capítulo 20. O verso 31 vai dizer assim: Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Dentro desses princípios que Paulo nos apresenta, ele enfatiza o fato de que ele se doou para a igreja como uma estratégia para a edificação desta igreja. O verso 31 diz que por 3 anos, noite e dia, ele não cessou de admoestar os irmãos em Éfeso. Veja também agora o verso de número 20. Eu vou ler o 17 aqui, deixa eu ver, 18. E quando se encontraram com ele, ou seja, com os presbíteros de Paulo, disse-lhes Paulo: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Presta agora atenção no verso 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar, o que está escrito aí? Publicamente e também como? De casa em casa. Então nós vemos esse trabalho árduo e ao mesmo tempo intenso do apóstolo Paulo para que a igreja fosse edificada, para que a igreja fosse fundamentada, para que a liderança fosse formada e liderada. Nós estamos tratando na escola dominical, inclusive seguindo esse material do reverendo Arival Dias Casimiro, sobre princípios para a plantação de igrejas, para o fortalecimento da igreja, a revitalização da igreja, baseado aqui em todo o livro de Atos. Nós chegamos no 10º e último princípio, né, que o livro traz, sobre a ideia de que missões, a obra missionária da igreja é realizada com ações, mas não ações pura e simplesmente, mas ações extremamente intencionais e planejadas. Foi o que nós estudamos no domingo passado. Vamos relembrar rapidamente aqui os princípios, né? Segundo o estudo aqui do livro de Atos, nós vemos que a obra missionária é essa tarefa prioritária da igreja. Né? A igreja existe, obviamente, para a glória de Deus, para adorar o Senhor, mas a sua tarefa é justamente levar o Evangelho. Atos capítulo 1, verso 8, o próprio Senhor Jesus diz que derramaria do Espírito Santo sobre os seus, sobre a sua igreja, para que estes fossem suas testemunhas em todo o mundo, né? Nós vimos também o segundo princípio, que o próprio Espírito Santo que foi derramado sobre os crentes, e a grande diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento, é que nós que vivemos agora após o ministério terreno de Jesus, né, os seus ensinos, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, é que nós recebemos o Espírito Santo no momento que nós cremos. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha momentaneamente sobre a vida daqueles que o próprio Deus separou para a sua glória, e transmitir a palavra. Agora, nós temos o próprio Espírito Santo habitando em nós e, consequentemente, dotando a igreja, capacitando a igreja, dirigindo os passos da igreja para que a obra que é prioritária
da evangelização seja cumprida. Então o Espírito Santo é esse executivo da obra missionária. Vimos também que a consagração, não só a oração, mas a vida de consagração, a oração, o jejum, é a chave para a obra missionária. Quando nós olhamos para o livro histórico aqui de Atos dos Apóstolos, nós encontramos que todos aqueles que foram usados pelo Senhor eram servos e servas que se consagraram verdadeiramente a Deus, né? Nós podemos encontrar até membros, não discípulos, mas membros da igreja trabalhando, servindo. Mas geralmente essas pessoas, quando fazem para si mesmo, buscando a sua própria glória ou para se aparecer diante da comunidade, esse trabalho ele não se sustenta, porque deixa de ser ministério, passa a ser simplesmente um peso, né? E aí ele não se doa, como nós vimos o apóstolo Paulo se doando para realmente cumprir com a tarefa que o Senhor lhe confiou. Vimos também, no quarto princípio, que Deus escolheu você e a mim como o método para a obra missionária, né? Nós falamos aqui que Deus poderia ter determinado que os anjos viessem anunciar o evangelho para as pessoas, né? Mas ele escolheu usar o homem como método. Por isso que nós devemos anunciar o evangelho uns aos outros. Vimos que a pregação é o meio escolhido por Deus. Nada é mais importante do que as Sagradas Escrituras. Infelizmente, a igreja ela tem se desviado, né, e tem colocado nos testemunhos pessoais, nas experiências sobrenaturais, como se fosse isso o meio escolhido para as pessoas serem alcançadas. Não, elas podem ser até maravilhadas com toda essa experiência, com todos esse testemunho, mas somente por meio do Evangelho, da nossa salvação, é que Deus aplica o chamado da sua graça irresistível. A pregação fiel, né, como o presbítero Paulo chamou a atenção aqui na devocional. O sexto princípio mostra que a igreja local é a base missionária para a plantação de outras igrejas. Nós já temos denunciado aqui há muito tempo, né, que infelizmente a igreja terceirizou a sua obra missionária e que muitas vezes é mais fácil você simplesmente patrocinar um trabalho aparentemente missionário do que se envolver e ter um compromisso sério com missões. É a mesma perspectiva com o problema social, né? Às vezes nós temos uma dificuldade na nossa cidade, com tantas pessoas passando por necessidade, e aí pessoas no semáforo pedindo, é mais fácil simplesmente você dar lá uma moedinha para ele, se ver livre logo do cara, do que tentar resolver o problema dele. Saber por que ele está naquela condição. Isso dá trabalho. Então é muito mais fácil. Tem uma moedinha? Tem. Você já deixa lá, inclusive, lá umas moedinhas lá de 10, 25 centavos para se ver livre, né? Abre aqueles 2 milímetros assim, do vidro assim, que dá para você passar a moedinha, né? Passa a moedinha, pronto, você está livre daquele problema e está tranquilo. Só que na perspectiva da igreja, na obra missionária, a igreja muitas vezes tem tido essa cultura, né? A gente manda 50 lá para o missionário lá e ó, a gente é uma igreja missionária, olha que maravilha, né? Temos lá 20 missionários, cada um ganha 50, muito boa. E se o cara vem pedir, agora fala, já temos 20, agora não dá para te ajudar mais. Então a gente já tem uma desculpa. Mas não é isso que Deus quer de nós. Nós queremos uma igreja de discípulos verdadeiros, onde cada discípulo dessa igreja seja de fato um missionário. Alguém que tem um compromisso de testemunhar, através de uma vida santa, uma vida piedosa, segundo a boa ordem, segundo os costumes, segundo os ensinamentos das Sagradas Escrituras, e ao mesmo tempo que proclame isso, que testemunhe isso, para que mais e mais pessoas sejam moldadas pelo poder da palavra de Deus, do Evangelho. Vimos também que o livro de Atos enfatiza o fato de que Deus tem separado para si pessoas que Ele já escolheu antes da fundação do mundo e que através da pregação que nós vamos alcançar essas pessoas e, portanto, a doutrina da eleição é a motivação da obra missionária. O fato de saber que existem pessoas lá fora que Deus, na sua graça, já separou para, ao ouvir o Evangelho, serem alcançados pelo poder de Deus, que é o Evangelho, poder de Deus para a salvação,
nos motiva a falar, a pregar. Nós não sabemos quem são esses que Deus separou para a sua própria glória, né? Ninguém vem escrito na testa, e por isso que Marcos registra que Jesus disse que nós devemos ir e pregar o Evangelho para toda criatura. Mas sabemos também que nem todos vão abraçar o Evangelho. A nossa tarefa é justamente pregar e deixar o Espírito Santo, que é o executor da obra, alcançar aqueles para a sua própria glória. Vimos também que missões acontecem em tribulação. Toda vez que nós resolvemos assumir um compromisso com Deus, isso tem um preço, seja de perseguição dentro de casa, seja de oposição, ainda mais de um mundo que está caminhando aí cada vez mais para posturas, como falamos ontem, né, progressistas, mas que na verdade de progresso não tem nada, é uma queda livre cada vez mais para as práticas pecaminosas, de destruição da família, de destruição do bom costume, de destruição do respeito mútuo e por aí vai. Então, você assume um compromisso com Cristo, você vai receber pedradas por querer defender um padrão estabelecido por Deus, ainda mais numa sociedade, já que há um século já decretou a morte de Deus. Né? Então, as pessoas têm tirado Deus. Tanto é que na nossa cultura você fala, religião não se discute. Né? Puxa vida, a vida com Deus é algo que deveria ser, sim, tratado para que todos pudessem chegar no pleno conhecimento da verdade, que somente a Escritura pode nos trazer. Mas toda vez que você assume um compromisso com Deus, isso, obviamente, tem também essa reação desse mundo. Como Jesus diz, o mundo vai vir com todas as suas forças, porque o mundo nos odeia, segundo o padrão bíblico. Vimos também, então, que o dinheiro, dentro do registro aqui do livro de Atos, não é empecilho para missões. O grande problema da obra missionária não são recursos. O grande problema são discípulos, a falta de discípulos. O próprio Senhor Jesus diz, né, que devemos pedir ao Pai para que Ele mande mais trabalhadores, porque a obra é grande, é fato, e os trabalhadores são poucos. E essa é uma realidade que a gente experimenta tanto no micro, né, dentro da realidade da igreja local, quanto também na perspectiva do trabalho missionário. Ainda são poucos os missionários. Estima-se no Brasil, hoje deve estar por volta de 350 mil igrejas. É lógico que nem todas as igrejas são igrejas de fato verdadeiras, né? Muitos estão seguindo um desvio e tudo mais. Mas se nós pensarmos em números reais, né? Quantos missionários brasileiros nós temos no mundo, dentro do trabalho transcultural? Alguns anos atrás foi feita uma estimativa, e nós temos cerca aí de 3 mil a 4 mil missionários transculturais. Né? Então você pega um universo de 350 mil igrejas para 3.500, vamos colocar aqui para facilitar a nossa conta, né? Nós estamos falando do quê? De 1%. Né? E as pessoas que estão na igreja, muitas vezes, pelos fatos de ter 1% trabalhando com missão transcultural, falam, eu não preciso falar de Jesus, porque já temos missionários. Mas, veja, isso falando do universo geral de igreja no Brasil, contando todas aquelas, inclusive aquelas que com aberrações doutrinárias. Se você trazer para uma realidade verdadeira, e tem muita missionário por aí falando também daquilo que não são Epáfras, né? O fiel ministro do Evangelho. Então, nós temos muitas dificuldades. O problema maior da igreja hoje são recursos humanos, pessoas, discípulos verdadeiros, fiéis para fazer a obra. Os recursos, Deus acaba conduzindo, e o simples fato de estar dispondo-se a trabalhar para o Senhor, as coisas vão acontecer. Nós vemos aqui, nós lemos em Atos 20, que o próprio apóstolo Paulo, quando nós lemos do verso 33 em diante, que ele diz que ele mesmo levantou seus próprios recursos, né? Quer dar uma lembradinha aí comigo? Se você está aberto em Atos 20,
verso 33, ele diz assim para os presbíteros de Éfeso: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos, ou seja, as mãos do apóstolo Paulo, serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Nós sabemos pelo registro histórico de Atos que Paulo, ele era fazedor de tendas, então ele trabalhava construindo tendas, inclusive numa sociedade, né, com Áquila e Priscila, e através desse trabalho dele, ele levantava o seu próprio sustento e o sustento, inclusive, de toda a sua equipe missionária. Então, Deus vai dar as estratégias necessárias aí para a manutenção da sua própria obra. Então, nós já estudamos tudo isso, e aí entramos no 10º princípio, que nós até acrescentamos alguns pontos a mais aí, naquilo que o livro apresenta, né? E que missões são ações. De fato, missão precisa de ação. Só que não ações soltas, né? Essa é uma das grandes dificuldades que nós temos, muitas vezes, inclusive como denominação, né? Não existe de uma maneira geral, existe pontual, né, estratégias e atuação, mas na perspectiva geral, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela falha em muito planejamento, né? Você tem regiões aí onde você tem muitos pastores, sobrando pastores, e você tem regiões, por exemplo, que você tem carência de pastores, né? Há mais uma denúncia, vamos dizer assim, né? É incrível o número per capita de pastor presbiteriano, aonde tem alguma instituição ligada ao Mackenzie. Né? O Mackenzie, como a Universidade Presbiteriana, tem os colégios Mackenzie, tem a escola, tem não sei o quê. Então tem agora uma ideia de avanço do Mackenzie. Da onde tem Mackenzie, você pode contar que vai estar sobrando pastor. É uma coisa assim, até absurda. Aí o cara abre lá uma congregaçãozinha lá, com meia dúzia de pessoas, só para estar ali perto da região e para desfrutar do mais. Porque aí o cara vai fazer curso, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, a mulher dele tem direito também a fazer, os filhos têm bolsa no colégio, e aí lota. Aí você tem uma per capita lá de 10 pastores por cada igreja daquela região. Aí você vai para o interior do país, ou para regiões que não tem Mackenzie, aí você tem 10 igrejas para um pastor. Aí inverte o negócio. Né? Por quê? Falta de estratégia, falta de um direcionamento. Como o sistema presbiteriano ele não tem um supervisor de campo, né? Cada pastor é o supervisor do próprio campo, desde que o presbitério assim o faça, mas não tem um órgão específico para dizer, ó, nós estamos precisando de pastores para a região X. E olhamos lá para São Paulo, você tem 25 pastores para cada igreja. Fala assim, pelo amor de Deus, né? Um outro problema de estratégia que acontece, você traz o jovem lá de Rondônia, lá do Acre, para estudar aqui em São Paulo. Aí o cara sai, às vezes, de uma realidade lá do interiorzão do Acre, lá do interiorzão de Rondônia, vem estudar em São Paulo. Eu vi isso acontecer. O cara vem lá, volta, vem aqui, o cara não sabia nem que era Danone. O cara fica tão vislumbrado com essa realidade que ele vende o computador que a igreja deu para ele para fazer os trabalhos do seminário e compra um videocassete. Vi isso acontecer. O cara nunca tinha visto um negócio desse. Compra uma televisão e um videocassete. Falei, e agora, meu amigo? Você vai imprimir o seu trabalho? Que jeito? Você vai digitar os seus trabalhos? Que jeito? Mas ele fica tão deslumbrado que ele vem para cá e aí ele volta lá para o campo dele? Não volta. São pouquíssimos aqueles que vêm enviados pelos presbitérios longínquos, que estudam na região sudeste, ou mesmo vão lá para o Seminário do Norte, né, que vai nas regiões mais metropolitanas e depois volta lá para o sertão. Então, você vê que infelizmente tem a ação, mas às vezes falta o planejamento
e falta a perspectiva intencional desse trabalho. Então, é dentro dessa situação, olhando para um contexto micro, que nós começamos a trabalhar semana passada, né? Então, toda a obra de redenção, ela foi planejada minuciosamente por Deus. O nosso Deus, ele age de modo intencional e de modo planejado. Consequentemente, a igreja também assim deveria viver. A igreja, portanto, é convocada a agir de modo intencional e planejado. Nós estudamos semana passada Mateus 28, e nós vemos ali a estratégia da grande comissão. Quem é a autoridade, qual é o alvo, né, a ser alcançado, qual o tempo que se vai atuar, o que vai ensinar. Tudo ali está já descrito de uma maneira bem didática, inclusive, para que a igreja esteja se adequando àquele planejamento que o próprio Deus, que é o Senhor da igreja, né, e a missão é dele também, a chamada Missio Dei, já traçou para que nós apliquemos. O problema é que muitas vezes nós queremos ser mais criativos que Deus e inventamos coisas que Deus não quer que a gente faça. E aí, então, as coisas saem do trilho e a gente acaba, ao invés de pregar uma igreja centrada na palavra, com uma liturgia e um serviço litúrgico dentro do padrão que Deus estabelece, aí as pessoas acabam se desviando e você, na verdade, tem um clubão, né? Um clubão. Em cada região que você está, aí você tem um clubão diferente. Aí você tem um clubão de acordo com a cultura regional, né? Mas não é esse o padrão. Deus já deu um planejamento, a estrutura, qual que é a mensagem, já deu qual que é o padrão de vida, qual que é o estilo para que essa igreja esteja atuando. Deus já fez tudo isso. Hoje, nós vamos fazer uma sequência aqui, não se assuste aí com a quantidade de versos, né? Mas vamos procurar aqui traçar, de certa forma, esse padrão aí estabelecido no livro de Atos dos Apóstolos. Então vamos começar em Atos, capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha aí, dentro desse planejamento intencional que o Senhor age como o Espírito Santo, como executor da obra, acaba nos ensinando aqui em Atos. Atos capítulo 1, verso 4, Jesus, né, ainda com os discípulos, ele passa 40 dias aí, desde a sua ressurreição até a sua ascensão, passam os 40 dias. Durante 40 dias Jesus ainda esteve aqui, aparecendo aos discípulos, inclusive comendo com eles. E aí, 10 dias antes da festa do Pentecostes, que era 50 dias depois da festa de primícias, então ele é assunto ao céu. O contexto aqui é esse. Então, vou ler o 3 aqui para você identificar, né? Então, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, no qual disse: de mim ouvistes. A primeira situação relacionada ao livro de Atos sobre planejamento e sobre ação intencional, irmãos, é que as nossas ações intencionais e planejadas não podem perder aquilo que o próprio Deus determina. Se você vai ficar em Jerusalém ou se você não vai ficar em Jerusalém, se você vai permanecer lá ou não vai permanecer, tem que ser uma determinação do próprio Deus. O tipo de estratégia, o tipo de postura, o tipo de ações que nós vamos ter, são ações que estarão pautadas a critérios determinados na palavra do Senhor. É lógico que as estratégias vão estar fundamentadas a critérios. Vamos pegar um exemplo simples aqui. Pastor, onde que está na Bíblia que tem que fazer EBF? Não, você não tem nenhuma determinação para você fazer EBF. Mas você tem critérios determinantes que você tem que pregar o Evangelho a toda criatura. Criança se inclui nessa criatura aqui? Obviamente que sim. Então você tem um princípio já determinado, decretado, e aí então você usa a estratégia para aplicar isso naquela faixa etária específica que você quer, de certa forma, dar ênfase.
mas é algo que Deus determinou. É algo que está fundamentado no princípio que o próprio Cristo determina para a sua igreja. Então, as nossas ações intencionais precisa estar fundamentada nesses critérios determinados pelo próprio Deus nas Sagradas Escrituras. Os apóstolos podiam ir para Cesareia? Não, porque Jesus chegou para ele e falou: vocês vão permanecer aqui até eu derramar sobre vocês a promessa que já foi feita. Mas quando então você tem uma determinação explícita de Deus, não existe outra coisa a fazer do que obedecer. E é nesse contexto, né, que eu falo aí, principalmente com os nossos adolescentes, que quando há uma determinação explícita de Deus, você não tem que pensar. Você tem que obedecer. A pior coisa que pode acontecer é quando Deus te dá um direcionamento específico, aí você fala assim: mas eu pensei que... Se você pensou, você vai desobedecer. Se tem uma ordem explícita de Deus, simplesmente cumpra. Agora, existem situações que você vai ter que pensar, obviamente. Como? Eu tenho uma ordem específica, eu tenho que pregar a toda criatura. Como que eu posso fazer isso? Ótimo, aí você pensa. Mas não pode fugir dos princípios que o próprio Deus já determinou. E às vezes tem pessoas que pensam, né? E vão além e acabam forçando ou mantendo estratégias que não têm amparo nas Sagradas Escrituras. Ou que não têm um amparo ético cristão. Uma das minhas maiores discussões dentro da missiologia é que muitas agências missionárias utilizam-se da ética de que os fins justificam os meios. Não importa o que você faz e do jeito que você faz, desde que o objetivo final seja falar de Cristo. Não importa se você traz, inclusive, um testemunho mentiroso. Eu vou para uma região que ninguém me conhece, eu chego lá, eu fui ex-presidiário. É uma mentira, você nunca foi. Mas eu estou usando isso porque eu atraio as pessoas para ouvir do Evangelho. Eu sou alguém que não concordo com essa postura. Existem agências missionárias, inclusive, que utilizam-se de meios criminosos para levar o Evangelho. Porque a filosofia ética dele é o seguinte: não importa se eu estou contrabandeando, se eu estou fazendo evasão de divisas, não importa se eu estou fazendo tráfico de seres humanos, o importante é que eu vou falar de Jesus para essas pessoas. Não, nosso Deus, todo o processo tem que ser dentro do padrão dele, irmãos. Todo o processo. Inclusive sabendo que o executivo da obra é o Senhor, é o Espírito Santo. Se ele, com Paulo, fechou portas para o Evangelho e abriu outras, nós temos o registro, inclusive em Atos, que Paulo, nós estamos tentando evangelizar e o Espírito Santo nos fechou. Não nos permitiu pregar em tal lugar. Pronto aí. Dentro da grandeza e da soberania de Deus, Deus inclusive vai fazer isso. Mas ao mesmo tempo, Deus vai revelar para Paulo depois que ele tinha que ir para Macedônia. Ótimo. E ele foi, entendeu que era aquela vontade do Senhor e foi e obedeceu. Agora, se eu trabalho com essa ética não cristã de que os fins justificam os meios, usando da mentira, de crimes, de contrabando, de mentira, né? Missionários que forjam documentos, que pedem cidadania de determinados países, comprando cidadania para poder falar. Nosso Deus não precisa disso, irmãos. Nosso Deus é santo e Ele não se vende com essas coisas aí humanas. Não, mas é que eu estou fazendo isso para falar o Evangelho. Não, então você já estragou todo o Evangelho com essa sua postura. No padrão bíblico de Deus, as nossas ações são intencionais, planejadas, mas dentro de um padrão ético cristão. E de obediência às determinações e os critérios que a palavra de Deus estabelece. Tudo bem até aqui? Às vezes é estranho, falar, mas pastor, mas acontece isso? Não acontece. Acontece. Missionários
Pastor, tráfico de seres humanos, pastor? Sim. Tem missionário que usa essa estratégia. Vai então em um determinado país, pega uma turma lá, traz para... Porque lá é proibido o evangelho, então eu vou lá, põe os caras lá escondidos lá no fundo do caminhão, trago para cá. E aqui agora eu vou falar do evangelho para eles. Olha, louvado seja Deus, estou salvando essas vidas. Mas peraí, cara. Que tipo de evangelho você está de fato anunciando para essas pessoas? Deus não precisa desses mecanismos ilegais, tá bom? Então vamos lá, Atos 1:8, que aí você tem a promessa propriamente, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Veja, nesse planejamento, nós já temos aqui o alcance que a obra missionária tem que atingir. É só no contexto que nós estamos? Só na cidade que nós estamos? Não. É só Jerusalém? Não. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Que uma tradução talvez mais livre aqui seria até os lugares mais insignificantes. Até aquele lugar que você não dá importância, é um lugar que, dentro do planejamento da igreja, nós temos que levar o evangelho. É incrível, por exemplo, que uma das grandes dificuldades do verdadeiro evangelho hoje é romper a barreira das cidades pequenas, que era o princípio, um dos princípios base aí da extinta Ampli, né? Da agência missionária aqui do nosso presbitério. Qual que era o fundamento dela? Plantar igrejas, né? E quanto mais igrejas, melhor. E plantar igrejas também onde? Em cidades pequenas, onde você não tinha nenhuma igreja com linha teológica reformada existente. E essa barreira é uma dificuldade, porque a cidade pequena, ela não te dá recursos. Provavelmente, as igrejas plantadas em cidades pequenas, elas não serão autônomas financeiramente falando. Elas sempre vão precisar de socorro de igrejas maiores para a manutenção delas. E isso aí é uma dificuldade. Então, o que a igreja hoje faz? Ela fica só em Jerusalém, quando muito na Judeia. Agora, quando já vai para Samaria, confins da terra, não, é melhor deixar isso para outra geração. E não é esse o padrão da estratégia que Deus nos deu. Então, a igreja local, como base missionária, ela tem que estar atenta não só ao fortalecimento da igreja local, mas da atuação dela dentro desse planejamento que Cristo apresenta, que tem que olhar para as nações, que tem que olhar para os confins. Tudo bem? Vamos lá, Atos 2:2. Atos capítulo 2, verso 2. O verso 1 diz: Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como o vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E aí nós temos aqui depois o registro da perspectiva do derramamento do Espírito Santo. Todas as ações da igreja, irmãos, precisam estar debaixo do executor da obra missionária, que é o Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios, né, desse direcionamento e dessa ação do Espírito Santo. Isso faz parte do planejamento. Sem o Espírito Santo, nós vamos estar nós vamos estar vendendo franquias, né? Como se fosse algo comercial, né? Olha, a igreja presbiteriana reformada agora vai plantar a igreja presbiteriana reformada da cidade tal. Aí você contrata um profissional de púlpito, o cara sabe pregar, um orador, você contrata um baterista, você contrata um dirigente de louvor, você contrata... E aí é uma franquia. É para isso que nós somos chamados? Não. Hoje você tem aí algumas comunidades, né, que se dizem igrejas, que na verdade são franquias. Nós chegamos ao absurdo, irmão, de nos classificados, de vez em quando você encontrar, vende-se igreja com tantas cadeiras e tantas pessoas. Passa-se o ponto, né? Esses pastorzinhos que plantam igreja, né? Passa-se o ponto, vende-se igreja bem localizada, né?
no centro de Bueno de Andrade, estou aqui hipoteticamente, né? Com 30 cadeiras almofadadas, um púlpito de madeira, um ventilador da marca, sei lá eu das quantas, e 30 pessoas contribuintes. Ainda põe assim, que é para o cara falar. Aí você vai lá e compra a igreja do cara e passa a ser o pastor daquele lugar. E aí você já tem 30, põe lá, fidelizados à franquia. É isso? Não é isso. A nossa missão, ela tem que ter, são ações planejadas, intencionais, mas debaixo do direcionamento do Espírito. Capítulo 2 ainda, verso 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Veja que missões não é feito sozinho. Em nenhum momento das Escrituras você vê a obra do Senhor sendo realizada sozinho, a não ser com um direcionamento específico do Espírito Santo, que é o caso de Filipe, né, que levou ele para um lugar deserto para pregar lá para o eunuco. Mas desde o ministério terreno de Jesus, você sempre tem Jesus enviando os seus discípulos de 2 em 2. Nós temos aqui os apóstolos, o colégio apostólico, já agora com Matias no lugar de Judas, né, por isso os 11, mais Pedro, se levantando e se pronunciando. As nossas ações são planejadas, intencionais, mas de modo coletivo, irmãos. Nós precisamos dessa ideia de corpo para fazer a obra que o Senhor mesmo nos confiou. E aí então Pedro, junto com os 11, se levantam e vai falar do quê? Da história da carochinha? Não, eles vão testemunhar sobre a história da redenção, aquilo que Jesus fez por nós. É isso que vem no seu primeiro sermão, no seu primeiro discurso. A igreja, ela vai pregar a palavra do Senhor, como nós já falamos. Capítulo 3, verso 1. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora 9. Lembrando aqui que o templo ainda era do contexto judaico. Eles estavam nessa transição do judaísmo. Mas uma das ações intencionais de Pedro e de João era aproveitar para ir no templo, né, lá na igreja de Jerusalém, para estar ali. Eles estavam ainda praticando ou debaixo das exigências do judaísmo? Não, eles já estavam debaixo da ação do Espírito Santo. Mas eles intencionalmente iam. Iam a qualquer hora lá? Não. Na hora que o povo estava lá. Eles iam na hora 9, que era a hora da oração. Então, intencionalmente, Pedro e João subiam ao templo. E eles faziam o que lá? Pregavam. Veja aí o verso 11 e 12. Apegando-se a ele, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão, e à vista disso, Pedro se aproveitando dessa situação da cura desse coxo, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, ele não perdeu a oportunidade de falar do Evangelho. E aí o que ele diz? Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Aí ele começa, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes. E aí vem todo o sermão apontando para Cristo como Messias. Então, de um modo intencional, eles foram aonde o povo estava, no horário que o povo estava, e aproveitou uma situação específica que aconteceu naquele lugar para pregar o Evangelho. Missões são ações intencionais e planejadas. Você precisa já, inclusive, estar nesse planejamento, conhecer o Evangelho para você pregar. Senão Deus te dá uma oportunidade e as pessoas falam, você é crente? Sou. Olha, eu queria tanto saber do seu... O que vocês creem? Aí você fala assim, peraí que eu vou ligar para o meu pastor. Intencionalmente você tem que saber. Porque na hora que a oportunidade vir, você diz, ó, israelitas, a situação é essa, pronto, acabou. E a mensagem do Evangelho é essa, pronto, acabou.
Agora, se você não tiver essa intenção de conhecer o Evangelho para pregar o Evangelho, é melhor você ter o meu número lá, né, marcado realmente, né, aquele que é marcado, inclusive, com asterisco lá. Em caso de emergência, chamar quem? Aí você me põe o meu lá, para não passar tanta vergonha. Tá? Mas você tem que intencionalmente correr atrás disso. Capítulo 5, verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Momento ainda apostólico, os sinais confirmavam a pregação, então essa era a situação. Mas veja aí o final do verso 12, que é o que eu quero chamar a sua atenção. E costumavam. Se costumavam, era algo que era costume. Costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Eles não tinham igrejas cristãs ainda. Então o que eles faziam? Iam num lugar que havia a possibilidade de reunir bastante gente para ensinar justamente o cristianismo. Isso era intencional, irmãos. Eles costumavam se reunir lá no pórtico de Salomão. Eles tinham por intenção e planejamento, como ação planejada, estarem reunidos de tempo em tempo lá naquele lugar para fazer os milagres que Deus estava permitindo que eles fizessem e anunciando, porque os milagres tinham o objetivo de confirmar a pregação da palavra. É assim que Marcos 16 nos ensina. Então, as atividades da igreja faz parte, inclusive, da nossa ação intencional e planejada. E você, como um discípulo de Cristo, está inserido nesse planejamento. Imagine se nós não estivéssemos intencionalmente reunidos aos domingos às 9 da manhã. Aí eu fico aqui de segunda a segunda, da meia-noite à meia-noite, porque o horário que você achar que deve vir aqui, eu tenho que estar aqui à disposição para você. Vai ser produtivo esse negócio? É óbvio que não. Então, intencionalmente, nós, em convenção, chegamos e definimos os melhores horários para estarmos reunidos, inclusive para ter a oportunidade de trazer pessoas para conhecer a respeito da verdadeira fé, de modo intencional. Isso faz parte da estratégia que o próprio Deus deu ao seu povo desde o início. Capítulo 5, verso 42. E todos os dias, no templo, e da onde mais? De casa em casa, não cessavam de fazer o quê? De ensinar e de pregar Jesus como Messias, Jesus como Cristo. Eles tinham a intenção de todos os dias estarem no templo e também de casa em casa. Irmãos, isso é um negócio que nós riscamos do planejamento bíblico. Nós não temos mais essa perspectiva de fazer da minha casa, da minha família, um grupo missionário, um discípulo do Senhor Jesus, para que a minha casa seja de fato um lugar onde eu vou levar vidas para as pessoas. A gente não faz nem mais recepção familiar em casa. A gente aluga um salão, aluga uma edícula. Porque dá trabalho, pastor, depois tem que limpar tudo, depois não sei o quê. É mais fácil, a gente contrata, paga os outros, está tudo certo. Com isso a gente perde, irmãos, esse critério de amabilidade, de contato. Lá no salão alugado, com aquele DJ alugado que você pôs lá, aquele cara maluco lá, que sei lá eu das contas, sei lá, o bicho parece estar com o cão no corpo, que só põe umas músicas loucas, num som que você está sentado do lado, você fala assim, e aí, tá gostoso a coxinha? O quê? Abobrinha? Não! Você não consegue nem ouvir um outro. Como que você vai falar do amor de Deus para as pessoas? Você não consegue nem ouvir se ela está comendo a coxinha e se é abobrinha. Só que a gente, é mais fácil, terceiriza. Agora não, você traz para casa. Você tem que estar conversando com alguém, você fala, não, vamos para a sala aqui, senta aqui. Você põe o som na sua altura, que dá para você ouvir quem realmente é importante ouvir.
Na hora que você vai cantar os parabéns, você dá a mão para todo mundo lá e vamos fazer uma oração pelo meu filhinho que está fazendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 52 anos, 47, sei lá eu. Mas você cria vínculos, irmão, de casa em casa, com o objetivo de ensinar e pregar a Jesus. Nós não fazemos isso. Muito pelo contrário. Hoje, muitas vezes, o pastor tem que receber as pessoas porque as pessoas não querem nem receber visita pastoral. Que é justamente a oportunidade. Você tem alguma dúvida? Você quer fazer alguma pergunta? Você quer tirar alguma dúvida bíblica? Não. Isso não pode visita, não dá um trabalho. Não tem tempo, viu, pastor? Nós não temos tempo nem para aprender e muito menos para ensinar. Nós não temos tempo para ouvir nem mesmo para pregar. E ainda chegamos e falamos, não, nós somos servos de Deus. Será, irmãos? Nós estamos negligenciando as próprias estratégias e planejamentos que o próprio Deus nos apresenta. Todos os dias, no tempo, de casa em casa. O que mais aí? Vamos ver 6, de 1 a 4. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Dentro dessa ação intencional e planejada, irmãos, existe uma divisão de tarefas, segundo o dom, segundo a capacitação que o próprio Espírito Santo te deu. Isso é essencial para a manutenção da igreja. A igreja ela precisa intencionalmente ter um projeto de formação de liderança. E esse projeto de formação de liderança, André, acho que o Márcio precisa falar com você aqui. Dentro desse projeto intencional, irmãos, nós precisamos organizar a formação de liderança da nossa igreja. Desde pequenininho. Então, quando nós trabalhamos com departamento infantil, quando nós trabalhamos com o CP, depois essas crianças vão para a UPA, depois participam da UMP, depois mesmo que casam, formam família, então vão para a SAF, vão para o PH. O que nós estamos formando? Estamos formando liderança. As crianças aprendendo a orar desde pequenas, as crianças aprendendo a estudar a palavra do Senhor desde pequenas. Os adolescentes aprendendo a organizar um evento, a realizar uma reunião, a confeccionar uma ata. Isso vai ser bênção para ele, inclusive lá fora, no trabalho. Porque na hora que ele estiver na empresa lá, alguém chega, viu, nós vamos ter que fazer aqui um negócio, uma mudança aqui no contrato social. Alguém sabe aí redigir uma ata aí? Eu sei. Falei, não, onde você aprendeu isso, meu amigo? Não, fui presidente da UCP, presidente da UPA, fui não sei o quê. Isso tem que ser intencional para a formação dessa liderança. Cursos específicos para a liderança masculina, para os casais. A igreja ela precisa estar direcionando, desenvolvendo atividades em todas as esferas, intencionalmente. Você vê Paulo lá em Atos 20, chamando especificamente a liderança da igreja de Éfeso para uma conversa específica com eles. Reuniões específicas, com um alvo específico, com um objetivo bastante claro. A igreja precisa ir. As pessoas falam, nossa, pastor, não sei, o cara fica inventando um monte de serviço para nós. Rapaz, a igreja devia ser que só de domingo, só um horário e pronto, acabou. Irmãos, aí nós perdemos essa estratégia que o próprio Deus estabeleceu para nós. Eu já disse aqui, nós pagamos aluguel aqui nesse prédio. E Deus ainda, na sua graça, nos permita ter o nosso próprio lugar. Se eu faço um evento no mês nesse lugar, ou se eu faço
200 eventos no mês nesse lugar, o valor do aluguel é um desrespeito com o recurso que nós trazemos em fidelidade ao Senhor, alugar esse lugar e não utilizar como nós poderíamos utilizar. Na minha perspectiva, você sabe que minha formação como administrador é um desperdício. Antes nós tivéssemos atividades diárias aqui. Você sabe, né, do meu sonho, esse infelizmente não dá para fazer, aquilo que tem que dividir. Eu não posso deixar o ministério da oração e do ministério da palavra para servir as mesas ou para assumir alguma outra responsabilidade que é para ter pessoas para isso. Irmãos, nós estamos sofrendo com o sistema educacional dos nossos filhos. E a gente não faz nada. Só vai acontecer se a gente começar a agir, porque missões são ações. Ontem nós tínhamos aí, nesses últimos 2 dias, passou cerca de 80 crianças aqui. De 4 a 12 anos. Na faixa que nós vamos pensar aí na perspectiva de alfabetização, foi o maior número de crianças que nós tivemos, não foi? Não é isso? Quem estava aí comigo aí me ajude. Que era dos 6 aos 9. Hoje nós já temos, de certa forma, 4 salas. Precisamos, obviamente, avançar para terminar mais 3. A escola ela não vai assim, abrir do primeiro ao colegial. Ela é progressiva. Se nós resolvemos fazer uma escola confessional para 2023, nós só vamos precisar dos professores do ensino infantil, talvez começando com a primeira sala, uma classe só. 2024, segundo ano, primeiro ano. 2025, terceiro, segundo e primeiro. Aí as coisas vão acontecendo. Às vezes nós ficamos com medo de agir porque nós estamos pensando que nós queremos fazer uma universidade aqui, do berçário ao doutorado. Não é assim, irmãos. Tem que ser planejado, e o planejado vamos abrir? Vamos. Temos o estatuto? Temos. Temos professores? Temos. Temos coordenador? Temos. Tem o programa que o MEC exige aprovado? Temos. O local foi aprovado? Sim. Então nós vamos abrir inscrição para o primeiro ano. Matrícula para o primeiro ano. Pronto. Ah, pastor, mas meu filho já está no 8º, meu filho está no 7º. Nós não vamos fazer as coisas tão somente pelos nossos filhos, nós vamos fazer as coisas pelas gerações que ainda virão. Agora, uma escola confessional, onde você não tem o risco dessa agenda LGBTQIA+, sem cucada na cabeça dos seus filhos, onde o professor não vai ficar desde pequenininho falando sobre ideologia de gênero, ou falando sobre comunismo, marxismo. Professores que vão utilizar, inclusive, material que tem um vínculo bíblico. Agora, nós não fazemos isso nem pelos nossos filhos, nem pelos nossos netos. Não conseguimos planejar de modo intencional, quanto mais o evangelho propriamente. A igreja é um passatempo que a gente tem no domingo. Agora, não dá para fazer, uma pessoa não dá para fazer tudo sozinho. Não é razoável nós abandonarmos a palavra de Deus para servirmos à mesa. Mas escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito, de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Nós precisamos intencionalmente de escolher pessoas para desenvolver e atuar em locais e projetos específicos, irmãos.
Não importa. Se você está vivo, aonde há vida, há esperança. Então, se você está vivo, tem esperança. Não importa se você tem 112 anos, tá? Não importa. Vamos fazer uma pesquisa aqui rapidinho. Quem aqui é professor de português? Levanta a mão. Temos algum professor de português aqui? De alfabetização? Eu sei que eu tenho. Levanta a mão só para ver. Tem. Não importa se você tem 213 anos, não tem problema. Tá? Mas temos. Tem um professor de matemática aqui? Tem professor de matemática. Nós temos professor de inglês aqui? Talvez aqui agora não tem, mas nós sabemos aí pelo menos uma meia dúzia de professor de inglês. Tem ou não tem? Tem. O que mais que nós precisamos para o primeiro ano? Tem diretora de escola aqui? Talvez não esteja aqui hoje conosco, mas nós sabemos que temos. Não tem? Tem, sei que tem. O que mais? Nós temos gente que trabalha secretaria aqui? Não é de escola não, mas que trabalha na parte administrativa. E tem ou não? Tem? Tem contador daqui? Tem? Tem. Nós temos um prédio alugado que está aqui parado durante a semana? Tem. Então tá bem. E o que nós estamos esperando para fazer alguma coisa, irmãos? As pessoas estão defendendo muitas vezes um homeschooling. Eu tenho a minha inclinação pelo homeschooling. Mas será que os nossos pais estão preparados para dar aula para os nossos próprios filhos? Não dá, cara. Nossa cultura ainda não está preparada. Nós vamos ter alguma coisa preparada, talvez, para os nossos filhos, para eles estarem, talvez, ensinando os netos, né? As 2, 3 gerações para frente, para que a gente tenha a cultura de ensinar os nossos filhos. A gente não faz nem a tarefa com ele em casa. É um sacrifício você ver a tarefa que o seu filho fez. E ainda quando vem muita tarefa, você reclama. Puxa vida, hein? Essa escola tá pesada, hein? Mandou uma folhinha para ele desenhar todo dia agora. Você acha que essa professora pensa que a gente não faz mais nada na vida? Você ainda reclama. Aí fala, não, pastor, tem que ter homeschooling. Você não faz nem a tarefa com o seu filho, rapaz. Você vai assumir agora a grade curricular inteira? Você acha? Não tem. Então qual que é a melhor solução que nós temos hoje? Uma escola confessional. Onde o cara vai vir fazer a matrícula, ele já sabe o que nós vamos ensinar para ele. Mas aqui não vai ter festa junina? Não. Aqui vai ter Halloween? Não. É uma escola confessional. O que vocês vão fazer no dia 31 de outubro? Uma festa da Reforma Protestante. O que vocês vão fazer no dia, acho que é 10 de maio, nós vamos fazer uma celebração pelo primeiro culto protestante no Brasil. Qual que vai ser a feira cultural dos nossos alunos do colegial? 95 teses de Martim Lutero. Gente, isso é possível? Claro que é. Agora, precisa de ação. E aí eu não posso deixar o ministério da oração, o ministério da palavra, para servir as mesas. Aí sim, nós temos capelão nessa escola? Se nós formos abrir a escola, nós vamos ter um capelão nessa escola? Ou um deão nessa escola? Claro que vamos ter. Tem pastor, tem presbítero nessa igreja. Aí. Pessoas capacitadas. Olha só, a única escola com capelania. Irmãos, missões são ações intencionais e planejadas. Em todos os sentidos. Hoje nós vamos parar por aqui, não só porque a Vani vai receber a Dani. Vai lá que a Dani está chegando. Vai lá que a Dani está chegando. Não só porque a Vani vai chegar, mas porque o nosso horário já deu mesmo.
E a semana que vem nós vamos continuar aí a partir do capítulo 8. Semana que vem, quem que vai dar a escola dominical semana que vem? O presbítero Marcos. Aí na outra semana a gente volta para terminar aqui o 10º princípio, porque a partir de agosto, se Deus permitir, aí a gente vai começar a falar desse pessoal que vai ser encarregado, tanto para o diaconato, quanto para o presbiterato, né? O presbítero regente, já em preparação para a organização da igreja, que se Deus quiser, no final do ano. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui, irmãos? Vocês viram que nesses textos que nós lemos, sempre tinha uma ação intencional e planejada, horário que eles se reuniam. Agora que vocês vão escolher entre vocês quem que pode fazer, quem que vai deixar de fazer. Vocês viram isso? Eu esqueci de fazer uma pergunta aqui, né, dentro da minha intenção de tocar no seu coração para a gente pensar nessa escola confessional. Eu fiz isso de propósito, foi intencional. Mas eu esqueci aqui de fazer uma pergunta. Nós temos gente que faz lanche? Tem merendeira aqui? Tem, claro que tem. Ou seja, nós temos tudo. Só falta a ação planejada e intencional. Como igreja. Pastor, mas isso vai dar um trabalho. Vai. Se você não quer trabalho, morre. Tudo na vida dá trabalho. Casar dá trabalho, ter filho dá trabalho, viver dá trabalho. Tudo dá trabalho. Se você tiver medo de trabalhar, meu amigo, então, Senhor, me leva. Faz igual Elias, entra na caverna e fala, Senhor, eu não aguento mais. Né? Mas nem assim Deus deixou. Então, irmãos, tem muita coisa para a gente fazer? Tem. E como crentes, discípulos de Cristo, nós podemos atuar de modo intencionalmente, de um modo planejado, a fazer diferença. Pastor, nós precisamos de uma quadra. Não tem problema, nós vamos alugar, inclusive, dos mormons ali, para nós fazer educação física dessas crianças. Pode ficar tranquilo. Dá-se um jeito. Naquilo que não tem, dá-se um jeito.